Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos iniciar uma matéria nova hoje. Vamos falar sobre realismo geral. Hoje nós vamos fazer algumas leituras e eu espero que a aula seja dinâmica e que vocês gostem desta aula, porque se vocês gostarem dessa aula, significa que eu estou fazendo um trabalho pelo menos mediano. E se vocês não gostarem, significa que eu posso ser mandado embora e eu estou evitando isso todos os dias da minha vida. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre realismo. O realismo, ele vem depois do romantismo, né? No Brasil, por exemplo, ele começa em 1881, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na Europa, ele tem origem com a publicação do livro, em 1857, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E é muito interessante porque o realismo no Brasil e o realismo na Europa, eles têm vieses um pouco diferentes. Assim. A verdade é que, por mais que você chame os dois de realismo, você não tem ali um realismo muito parecido com o realismo brasileiro. Acho que o realismo brasileiro é um realismo às avessas. Porque nós tínhamos acho que, na minha opinião, o maior gênio da história da literatura, que é o Machado de Assis. Acho que ninguém, não vou falar o maior gênio, mas um dos maiores gênios. O erro do Machado de Assis é escrever em português, porque a qualidade estética da literatura dele, estrutural da literatura dele, a qualidade dele como autor é realmente gritante e muito boa. Bom, vamos falar um pouco sobre como surgiu esse rolê aqui. A origem do realismo. Né? O realismo começa na França, em 1857, com a publicação do romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert, abandonando o idealismo. Então, esse é um ponto importante. A primeira coisa que você precisa entender é que o realismo ele faz esse processo, ele tem uma perspectiva centrada em abandonar o idealismo. Então, abandonando o idealismo romântico, os escritores realistas propõem uma representação mais objetiva e fiel da vida real. Outra coisa interessante, objetividade é uma característica importante, e representação da vida social. Aliás, se você for pensar em alguma coisa importante para se dizer, representação da vida fiel, nossa, se for fiel da vida social é talvez a parte mais importante que os realistas faziam, tá? Então, há um retrato fiel da realidade. O objetivo era esse, ponto final. Negaram-se a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento e fazem dela um instrumento de denúncia de vícios. Isso é importante. Literatura não é mais só entretenimento para os realistas. Literatura para os realistas é, na verdade, um instrumento de denúncia. Então, é o primeiro momento que nós vamos ter a denúncia social. Acontece que, quando eu penso no primeiro momento de denúncia social, primeiro... só um minutinho. Brincadeira, às vezes ela fica mal coisada. Uma primeira perspectiva centrada nessa ideia de denúncia social, de vícios e tal, da corrupção, é que o realismo ele resolve, como arte, falar da sociedade. E ao falar da sociedade, a gente começa a analisar os problemas que envolvem a sociedade. Então, essa é uma característica importante. Outro aspecto importante também é que eles fazem isso daqui. Eles denunciam as péssimas condições de vida do povo. E aí eu vou falar para vocês que isso daqui só acontece no realismo europeu, tá? Pouco no realismo brasileiro. O que vai acontecer muito no Brasil no naturalismo. Só que na Europa, só para vocês entenderem, não há a diferenciação entre realismo e naturalismo na Europa. Na Europa, realismo e naturalismo andam juntos. São estilos muito próximos, muito parecidos, muito iguais. Ao passo que no Brasil a gente tem, sim, uma divisão. E a divisão se dá entre dois autores importantes. Assim, tem mais, claro, são hoje vários autores, mas dois autores desses são importantíssimos. Quais são? O primeiro é o Machado de Assis, no realismo, e o segundo é o Aloysio de Azevedo, no naturalismo. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos fazer uma leitura de um livro do Aloysio de Azevedo, se eu não me engano. No terceiro ano, esqueci. Terceiro ano não leio. Geralmente eu peço livro terceiro. Deveria pedir, né? Vou começar a pedir, porque agora que a gente está de quarentena, dá tempo de vocês lerem. Vocês quase não estão fazendo nada, né? Estão só em casa, de boa. A gente, quando está em casa, a gente quase não faz nada, né? É isso.
Mas eu vou mandar para vocês depois algumas sugestões de leitura que são legais, acho que vale a pena, tá? Uma das sugestões de leitura, eu acho que vocês podem começar, que é muito legal, assim, é um livrinho interessante até, que é o Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é legal. Ou talvez o Primo Basílio. Não vou falar para você começar com Machado de Assis, porque aí vira obrigação. Vamos tentar ler uma coisa que seja extra sala de aula, tá bom? Vamos lá. Denunciam as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião nas práticas supersticiosas. Aliás, uma coisa importante para os realistas é analisar a influência da religião no comportamento social. Para eles, superstição não existe, não é real. Superstição é uma coisa de crendice popular e que, no final das contas, faz a gente ser mais burro do que a gente é. E aí eu acho interessante, porque, assim, é um período muito cético. Não tem muita preocupação espiritual. Os autores realistas, nas suas produções literárias, eles não estavam preocupados em falar de Deus ou de sobrenatural. Eles queriam centrar na realidade. Aliás, o nome realismo é exatamente isso, né? Claro, realismo é o tipo da estética literária, algumas pessoas chamam de escola. Vocês não precisam nem se preocupar, porque realmente é uma estética literária que realismo centrada na realidade. É bem fácil de você entender. Mas o realismo ele tem uma coisa muito mais profunda, né? Que eu acho que aqui é o ponto que pega, que é ironizar a hipocrisia humana, sobretudo ligado ao relacionamento, e também a ideia do casamento burguês, que para os autores realistas, o casamento burguês ele explora uma perspectiva muito falsa de nós. Não que esse casamento seja assim hoje, tá? Às vezes você aí que está assistindo minha aula, seu pai e sua mãe são casados, você acredita no amor, no casamento. Às vezes você é casado, sei lá, não sei, tomara que não. Tomara não, espero que não. Mas, assim, o casamento nosso hoje é muito diferente do casamento burguês do século XIX. O casamento do século XIX, ele era arranjado, né? Era organizado. Não estou falando que é melhor ou pior. Na verdade, assim, pressuponho que eu estou pensando. Mas é claro que o casamento de hoje é menos pior do que o casamento do século XIX. E aí eu fico me perguntando, né? Como devia ser o casamento do século XIX para as mulheres? Que para os homens nunca mudou nada. Para os homens sempre foi ok. Porque nós homens sempre tivemos espaço na sociedade, como a gente sempre dominava e podia ter relações extraconjugais. Então o casamento era só você ter filho com alguma mulher de boa família. A verdade é essa. Não mudou muito, mas ele mudou. Não mudou muito, mas ainda mudou. Graças a Deus, porque senão estaria enrolado. Bom, outro aspecto interessante também, depois que eu acabei de fazer uma militância aqui, né? Descanso militante. Outro aspecto interessante também é o fato de que aqui, nesse quadro, ele representa exatamente o que você vai ver retratado no realismo e naturalismo europeu. Geralmente cenas centradas à pobreza e miséria, ao trabalho e à violência, ao acidente de trabalho e, o mais importante também, nesse caso aqui, fala de operário em greve. Aqui, se você observar bem, nossa, eu preciso tomar um café. Se você observar bem, você vai observar o tanto que esse muro, tanto que essa parede é perfeita. Há uma perfeição estética muito bem desenhada, né? Muito bem... Isso é uma pintura, gente, parece uma fotografia, né? O realismo vem antes da fotografia se propagar de fato. Então, eles faziam pinturas como fotografias porque eles querem dar um tom de realidade. Todos os aspectos, todos. Inclusive o sapato desse cara. Olha que coisa incrível. Olha a mão. Olha o detalhe da mão. É perfeita, é incrível. A mão da esposa, que a gente pressupõe que é a esposa, né? A filhinha no colo, a outra menininha, a cara de tristeza e desalento porque eles estão em greve. É muito bem feito, é maravilhoso. Esse aqui é do Robert von Herkom. Foi uma pintura de 1891. Muito bom, né? Interessante. Vamos falar um pouco das características do realismo. Eu quero pausar, antes de começar a falar, eu quero dizer para vocês que essas são as características do realismo europeu.
tá? Não são as características do realismo brasileiro. Então, por favor, não confunda, porque no Brasil as coisas são um pouco diferentes. Então, para você não confundir, que às vezes você não entende que eu estou falando do realismo europeu, e falar, por que você não vai logo para o brasileiro? A gente estuda o brasileiro, mas é preciso entender de onde surge tudo. Eu vou marcar as coisas que são iguais no realismo brasileiro, tá certo? Acho que é mais interessante. Bom, engajamento social e compromisso com a sociedade, você vai encontrar no naturalismo. Vou fazer o seguinte, ó, vou ser gentil com vocês, eu sou muito legal. Vou colocar de caneta verde o que for naturalismo brasileiro e de caneta amarela o que for realismo brasileiro. Certo? Depois eu vou até colocar aqui, ó. Quando for verde, é um. Quando for amarelo, é outro. Vamos lá. Engajamento social, verde. Compromisso com a sociedade, verde. Então, você vai encontrar isso aqui no naturalismo brasileiro. No realismo, você não vai ter engajamento social nem compromisso com a sociedade. Na verdade, o realismo brasileiro faz uma análise psicológica das personagens, tá certo? Bom, outro aspecto importante. Retrato da sociedade e de suas relações sem idealização. Legal. Realismo, muito claro. Naturalismo também um pouco, mas realismo muito claro. Exclui-se da obra tudo que vier da sorte, do acaso, do milagre. Tudo é regido por leis naturais, ok? Não vou falar sobre isso, mas o naturalismo ele tem uma pegada, né? Uma pegada muito próxima a essa ideia aqui, de que tudo é regido por leis naturais, por isso o nome naturalismo. Isso é claro. Professor. Cientificismo. Uso de teorias científicas filosóficas como determinismo, evolucionismo e a psicologia. Eu vou pausar aqui. Cientificismo está certo, realismo. Aí agora vamos por partes. Teorias científicas e filosóficas. Bom, determinismo, vocês vão encontrar no naturalismo. Muito mais claro no naturalismo do que no realismo. Tá? Evolucionismo, você vai encontrar nos dois. Tanto naturalismo quanto realismo. Então, quando você mistura verde com amarelo, dá isso daqui. Ó. Tá na mesma. E psicologia, isso é realismo. Então, o realismo faz uma análise psicológica sobre o comportamento dos personagens. E positivismo, isso é tanto realismo quanto naturalismo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse é um ponto importante. Professor, o realismo teve influência do surgimento da sociologia? Sim. O realismo foi influenciado pelo desenvolvimento da sociologia. Agora, olha que coisa legal, Karen. A gente está vivendo um momento, lá no século XIX, de muita efervescência intelectual. Então, muita gente vai produzir coisas parecidas em lugares diferentes do mundo. Para você ter uma ideia, no finalzinho do século XIX, início do século XX, Freud já estava começando a publicar, não é? Então, assim, a verdade é que quando você faz uma análise sobre essas pessoas todas que estavam publicando naquele momento, você vai começar a perceber que elas estavam pensando muito parecido. Pra você ter uma ideia, acabei de olhar aqui, o Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939. Os seus primeiros livros, a primeira teoria do Freud, ela data, quer ver? Que eu não tenho a data, só tem a teoria, eu não quero saber da teoria. Quero saber dos livros que ele escreveu. Vamos ver aqui os livros que o Freud escreveu. Vocês estão entendendo que a coisa é séria, né? O Freud escreveu o livro no momento em que a galera estava fazendo. O pessoal estava fazendo. Então, assim, aí, ó, 1876, o Freud já tinha análise. Acho que o primeiro livro dele é de 1885. Ele já tinha começado a publicar sobre psicanálise. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Bom, outro aspecto... tá travando? Tá travando aí para vocês, meninos e meninas? Eu fiquei na dúvida agora, porque para mim tá tranquilo. Não, né? Então, Júlia, é a sua internet. É o horário, cara. O horário é foda, né? Posso nem falar foto, vai ficar gravado, que depois sai e veio brigar comigo. Mas é isso. Pessoal, então...
Outro aspecto importante, linguagem direta e simples. Não tem no realismo. Não. Linguagem direta e simples no Brasil é simplesmente no naturalismo, que você vai encontrar. No realismo, a linguagem é... Agora, não confunda linguagem direta e simples com linguagem chula, tá? A linguagem é direta e simples, mas ela não é chula coisíssima nenhuma. Bom, tempo na narrativa. Preferencialmente, o presente. Legal, legal. O que faz com que a literatura sirva de denúncia dos aspectos sociais e políticos. Isso vai funcionar para os dois, tá? Tanto o realismo quanto o naturalismo. Claro que isso é o moderno, né? O moderno daquele tempo era isso. Professor, o realismo no Brasil é chamado de naturalismo? Não, não. Realismo é uma estética, naturalismo é outra estética. São duas estéticas diferentes. São dois momentos diferentes, mas que acontecem ao mesmo tempo. Então, assim, olha que coisa engraçada. No ano que surge o realismo no Brasil, surge o naturalismo no Brasil. O Machado publica em 1881, mas ele escreve em 1880. E o Aloysio Azevedo publica em 1881 e escreve em 1880. Cara, é ao mesmo tempo, é concomitante. E são dois estilos diferentes, mas muito parecidos. Quer dizer, eles têm a mesma pegada, a mesma perspectiva. Então, não é a mesma coisa, tá? Realismo é uma coisa, naturalismo é outra e parnasianismo é outra. A gente estuda... Teoricamente, o professor deveria ensinar tudo junto, porque não dá tempo, mas a gente está estudando separado. Eu gosto de estudar separado, não gosto muito de perder esse negócio. Ai, fala tudo junto, depois o menino descobre, tá doido? Eu acho que não, você tem que saber as diferenças. E, por último, e não menos importante, espaço urbano. Claro, toda narrativa realista e naturalista também se passa em espaço urbano. Então, é uma necessidade que os autores tinham, tá certo? Vamos avançar. Bom, outra coisa importantíssima que vocês vão ver na Europa e aqui você não vai ver. Personagens caricaturados das pessoas do dia a dia. Caricaturados é para desqualificar. Aqui não. Mas eu entendo que seja essa a ideia. Agora, isso é importante, isso vai vir muito no realismo. E tratando dos aspectos psicológicos. Realismo, tudo que você pensar em realismo, pense em aspecto psicológico. E tudo que você pensar em naturalismo, pense em aspecto biológico. Por quê? E outra coisa, naturalismo também gosta de personagens caricaturados do dia a dia, tá? Isso é naturalismo. Por que é importante esse negócio biológico? Porque o naturalismo está muito mais preocupado com o instinto, com a força instintiva que move os personagens. Os personagens são movidos por instinto. Então, é muito centrado nessa ideia da biologia, tá? Semana que vem, porque não sei se vocês sabem, mas faltam 3 minutos para acabar a aula. Mas semana que vem eu volto para a gente fazer o negócio funcionar redondinho, tá? Preferência pelo indivíduo. Ah, hoje à tarde tem também plantão. Acho que o plantão, não sei se é para vocês, mas o plantão, hoje à tarde tem plantão, tá? Cortiça é naturalismo, Libna. Então venha o plantão. Não sei se plantão é meu, mas apareçam lá. Não tem nada se plantão não for meu, não for de vocês, se vocês tiverem. Não sei se o Célio vai brigar comigo por isso, mas é verdade. Pode aparecer porque tá de boa. Eu estou esperando muitos alunos no plantão. Bom, preferência pela individualidade dos personagens, isso é interessante. Romance documental, você vai encontrar isso tanto no realismo e naturalismo, mas no Brasil não tem muito essa pegada. Observação direta, interpretação crítica da realidade, isso você vai ver muito no realismo. Objetividade, nos dois, mas o realismo é muito mais. Análise psicológica, realismo também, tá? Faz uma análise psicológica muito interessante dos personagens. Os personagens são analisados. Você vai saber, por exemplo, como geralmente os narradores são oniscientes. Você vai saber o que o personagem está pensando. Você vai saber, tipo assim, o que o autor do realismo faz, o que eu acho genial, é que ele vai decompor o caráter do personagem, mostrar pra gente tanto o personagem ridículo, absurdo, patético, e assim por diante. E é incrível, porque é muito bem estruturado. Você vai ler. E é uma tarefa para casa agora, esse aqui é um exercício para casa, tá? Você que está assistindo esse vídeo aula aí depois, você tem menos tempo que os meninos agora. A leitura obrigatória do texto, obrigatória. Quem não lê a aula que vem, vai cair o dedo. A causa secreta, tá? A causa secreta do autor Machado de Assis, tá? A aula que vem nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, A Causa Secreta de Machado de Assis.
é uma leitura obrigatória. Semana que vem vocês me lembrem disso, se caso eu não me lembre. Essa leitura, a causa secreta, é para você sentar na hora que você for ao banheiro, sentar e fazer essa leitura sem que ninguém esteja perto de você. Quero que você leia sozinho, o máximo que você puder. Não sei se você mora numa casa que tem muita gente, mas porque eu quero que você preste muita atenção nos detalhes. Os detalhes do texto são mais importantes do que o próprio texto. E o início do texto não é muito legal, é meio chato, se parece meio chato para vocês. Eu adoro. Vocês não vão gostar tanto, mas vence essa barreira, tá? Avança. São dois personagens, Garcia e Fortunato, um é médico, ou estudante de medicina no primeiro momento, que é o Garcia, e o outro é rico, que é o Fortunato. Ele é um capitalista. Os dois vão se encontrar por acaso, numa história, e aí nós vamos fazer a análise, tá certo? Bom, materialismo, claro, os realistas são totalmente materialistas, tá? Centrado na matéria, no real, no palpável, no objeto, e não, de fato, nada que represente o espírito. E o mais importante, é uma crítica às instituições burguesas, à monarquia, à religiosidade, às crendices populares. Eu gosto muito porque o Machado, uma coisa que a gente pode entender, o Machado é um cara acima, à frente do seu tempo. Tudo que ele produziu naquele tempo, naquela época, pode ser usado hoje tranquilamente. As críticas que ele faz sobre política são usadas hoje pelo mesmo motivo. Olha só, a gente está com outro presidente. Naquela época nem era presidente, era imperador. As críticas que o Machado faz sobre política é a mesma coisa. As críticas que o Machado faz sobre república é a mesma coisa. A crítica que o Machado faz sobre sociedade e suas organizações, a mesma coisa. Quer dizer, o Machado era um cara muito à frente do seu tempo. Acho que é isso que faz um livro ser clássico, na minha opinião. O livro é clássico porque ele ele orienta o leitor em qualquer tempo que o leitor esteja inserido. Pessoal, preciso finalizar a aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Gosto que vocês participem o máximo que vocês puderem, tá? Participem comigo. Professor, verde representa a característica do realismo e amarelo na Europa. Não. Amarelo, realismo, verde, naturalismo. Isso no Brasil, tá bom? E sem nada, Europa. Beijo. Preciso fechar o rolê. Até mais. Valeu. Falou. Falou. Falou.